nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e o versículo de número 14. Atos dos Apóstolos 8, 14. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecê-lo pela Tua palavra, pela oportunidade de estarmos aqui em Tua casa, servindo ao Senhor, meu Deus, podendo louvá-lo e engrandecer o Teu nome, que é bendito eternamente. Que o Senhor, meu Deus, abençoe este momento da meditação da Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, faça fluir em nós rios de água viva, para que possamos ser cheios do Teu Espírito, da Tua presença. Sê conosco, usa-nos e fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. As crianças podem estar seguindo para o departamento infantil. Louvado seja Deus. A igreja pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Nessa campanha, irmãos, pelo Espírito Santo, nós vamos ver aí, os componentes, vamos por assim dizer, que possamos ter que fazer, na verdade, para que possamos receber, sermos cheios da Tua graça e do Seu poder. A palavra do Senhor fala que certa vez Jesus, quando já ressuscitado, Ele apareceu aos seus discípulos e disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra de Deus fala. Então, o Espírito Santo, Ele nos reveste de poder de Deus para enfrentarmos as dificuldades, para enfrentarmos as lutas, para enfrentarmos os gigantes das nossas vidas, esses que aparecem aí em momentos, não é verdade, que a gente não espera, em momentos repentinos. Levanta-se às vezes nas nossas casas, levanta-se às vezes no nosso trabalho, não é verdade, levanta-se às vezes em lugares dos mais inusitados, da onde a gente menos esperava que se levantasse, não é verdade? Então, nós precisamos do quê? De poder de Deus, para que quando o mal se levantar contra nós, ele venha por um caminho, mas por 7 parta em retirada. Amém? Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz aí que certa feita os apóstolos, então, eles ficaram sabendo, a igreja do Senhor ficou sabendo que tinha uma turma lá em Samaria que recebeu, que ouviu falar de Jesus Cristo, e ele falou assim, não pode, irmãos, alguém que ouviu falar de Jesus Cristo ficar somente nessas palavras, ficar somente nesse batismo, mas todos os que servem ao Senhor Jesus, todos os que entregaram a sua vida ao Senhor, essas pessoas, elas têm que ser cheias do Espírito Santo. Não é verdade? E a gente vê, irmãos, as pessoas às vezes, quais são as motivações delas em servirem ao Senhor? Elas são motivações materiais, são motivações naturais dos seus planos, dos seus projetos, mas veja que a motivação da igreja primitiva era a obra do Espírito Santo nas suas vidas, e a obra do Espírito Santo, irmãos, faz com que a gente possa viver o sobrenatural de Deus, irmão. Não vai ter dificuldade, não vai ter problema que possa nos fazer derrotado, que possa nos lançar para baixo, porque em Cristo somos mais que vencedores.
pecadores, amém? Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor fala que quando eles souberam lá que estavam em Samaria, anunciando o Evangelho, alguém passou por Samaria lá falando de Jesus, irmão. Alguém passou pelo seu trabalho falando de Jesus. Alguém passou e falou de Jesus para o seu parente. Alguém passou e falou de Jesus para uma pessoa de um modo diferente, de um modo que a palavra de Jesus tocou no coração daquela pessoa e ela começou a ficar pensativa. Puxa vida, olha as coisas de Deus como são, olha a obra de Jesus como ela é, e a gente precisa disso, irmãos, de ver a obra de Deus agindo na nossa vida, de ver, irmãos, o que Deus vai fazer, porque existe alguma coisa que pode impedir o agir de Deus na nossa vida? Nada pode impedir o agir de Deus na nossa vida. O Senhor fala, agindo eu, quem me impedirá, diz o Senhor. Então quem é que pode impedir o agir de Deus? Nada pode impedir o agir de Deus. Então, diante de uma dificuldade, diante de um problema, por maior que seja, ou por mais impossível que seja, nós temos que o quê? Desanimar? Ter medo? Claro que não, nós temos que ter uma expectativa de como Deus vai resolver. Por que Ele pode resolver e que Ele vai resolver? Ele vai. Então nós precisamos de, com fé, estarmos orando, buscando na presença de Deus o que o Senhor vai fazer na nossa vida. Que milagre é, que jeito é que Deus vai resolver esse problema, essa questão, essa indagação. Às vezes a gente fica pensativo acerca das coisas que a gente vai fazer, acerca dos nossos problemas, não é verdade? Ai, como que eu vou resolver aquela questão? Como eu vou resolver aquilo? Irmãos, aquilo na mão de Deus, irmão, é simples de Deus resolver. Para nós encontramos dificuldade nas coisas, não é verdade? Mas o Senhor não, irmão. O Senhor, não é verdade, com o estender da sua mão, Ele faz qualquer coisa, não é verdade? Você sabe que a palavra de Deus fala como é que Deus Ele fez, não é verdade? Como é que Deus moldou, como é que Deus mediu a água do oceano. A palavra fala que Deus mediu com a concha da sua mão a água e derramou sobre os oceanos que estão por todo esse planeta. Olha que coisa, irmãos. Então, o que é o meu problema e o que é o seu problema diante de um Deus tão poderoso como esse que nós servimos, não é verdade? E Ele quer trazer para você, trazer para a igreja do Senhor esse passo maravilhoso que nós possamos dar de fé, que é de receber e todos os dias ser cheios do Espírito Santo, não é verdade? Louvado seja Deus. Eu comemorei aqui, não é? Na entrada do culto, que as meninas chegaram ali cheias do Espírito Santo, já batendo palma, já levantando a mão para o alto, glorificando a Deus. E é isso, irmãos. Quando nós estamos na presença de Deus, quem é que pode nos impedir do quê, irmãos? Então a gente glorifica, então a gente é cheio da presença de Deus. Quando eu sou cheio da presença de Deus, eu não tenho espaço para tristeza, eu não tenho espaço para depressão, eu não tenho espaço para desânimo, eu não tenho espaço para murmuração, não tenho espaço para nada ruim na minha vida, porque minha vida está transbordando da presença do Espírito Santo, amém? Então a palavra de Deus diz aí que eles souberam e falou: olha só, aquela turma recebeu a palavra de Deus, eles precisam agora ser cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora fala para o irmão que está do seu lado: conhece Jesus? Pergunta para ele se ele conhece Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Claro que ele conhece. Agora diz para ele: você precisa ser cheio do Espírito Santo agora. Fala, você precisa se encher, aleluia, louvado seja Deus. E essa conclusão eles chegaram, ele falou: eles precisam se encher do Espírito Santo. E o que eles fizeram, irmãos, então? Eles já de pronto desceram para lá, no versículo 15, eles enviaram Pedro e João para lá, e descendo para lá, começaram a orar a Deus, para que eles recebessem o Espírito
Espírito Santo. É isso o que eu e você precisamos fazer, irmãos. Orar para recebermos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai nos dar a entender, a compreender toda a obra de Deus na nossa vida, amém? Louvado seja Deus. Nós precisamos compreender a obra de Deus, nós precisamos compreender aonde é Deus que está agindo, ou aonde não é Deus que está agindo, para que nós possamos repreender, para que nós possamos anular, neutralizar o agir do inimigo, quer seja na nossa casa, na vida do marido, da esposa, dos filhos, no trabalho, para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida. Quem é o que é bem-sucedido, irmão, se não é aquele que é cheio do Espírito Santo, que não é aquele que é cheio de Deus? Mas, irmãos, para que possamos receber o Espírito Santo, fala comigo, nós precisamos orar. Isso, nós precisamos orar. Veja que eles oraram para que recebessem o Espírito Santo, porque até então eles não tinham recebido. Talvez para um plano ou um projeto que você tenha na sua vida, a capacitação necessária para você é um dom que o Espírito Santo pode derramar sobre a sua vida. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente pensa que a capacitação é o quê? É uma capacitação que eu vou lá, eu faço um curso, não é verdade? Que eu vou lá, eu participo de um seminário, que eu vou lá, eu participo de um treinamento, não é verdade? A gente às vezes acha que a capacitação é essa. Mas, irmãos, no que diz respeito à obra de Deus e ao agir de Deus na nossa vida, a capacitação está relacionada aos dons do Espírito Santo, que nós devemos orar para receber, buscar para que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas, não é verdade? Pois às vezes eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque olha, às vezes acontece alguma coisa, eu já me estresso, às vezes acontece alguma coisa, eu já me altero, eu já perco o controle. Mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele traz domínio próprio. Então você precisa desse dom do Espírito Santo, para ter domínio próprio, não é verdade? Para não perder o rumo das coisas, mesmo quando as coisas estão tensas, mesmo quando os momentos são estressantes. Por isso que nós precisamos, não é verdade? Nós temos um momento estressante no nosso dia a dia? Claro que temos. E não é só um não, né? Às vezes a gente estressa em casa, às vezes a gente estressa no trabalho, não é verdade? Às vezes a gente estressa em casa e no trabalho, às vezes a gente estressa com todos, não é verdade? Eu estresso com esse, estresso com aquele outro, e às vezes a gente fica perdido, não é verdade? Por não saber como lidar, como conduzir as situações. Por isso nós precisamos o quê? Da revelação, da presença do Espírito Santo em nós, para buscar a direção de Deus em todas as situações da nossa vida, não é verdade? Para saber se eu vou para a direita ou vou para a esquerda, não é verdade? Nós citamos aqui na oração, não é? Porque Abraão, ele foi para o deserto, que era o único caminho que ele tinha ali, mas Deus foi com ele. E o que aconteceu, irmão? Prosperou, foi abençoado. Você entendeu? Então, Deus estando conosco, o Espírito Santo estando conosco, não importam as situações que nós vamos enfrentar, mas nós sempre vamos ter a direção de Deus para tudo, não é verdade? Vai ser como, sabe, quando você pensa em alguma coisa, o momento está tenso, você precisa tomar aquela decisão, e você toma uma decisão, e você fala, as pessoas falam, foi sorte, eu falei aquilo, me veio assim na cabeça. Não é verdade? Não é que me veio, é o Espírito Santo quem
revela, irmão. É o Espírito Santo quem traz, não é verdade? E hoje as pessoas estão menos assim, porque a pessoa está trazendo, confundindo a revelação do Espírito Santo com sorte, ou com um pensamento, ou com algo que se vem na sua cabeça. Não, irmão, o Espírito Santo revela coisas firmes, não é verdade? A palavra do Senhor fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que você não sabe. Quando você não sabe quando resolver, como fazer, na verdade, o que falar, na verdade, o Espírito Santo te concede as palavras, irmão, né? Não palavras que gerem tensão, não palavras que gerem contendas, mas palavras que apagam o fogo da contenda, o fogo dos problemas, entendeu? A palavra de Deus, ela vem e nos dá essa direção. Nós somos aquelas pessoas que trazem paz, que trazem alegria, que traz o amor, e na presença do Espírito Santo a gente recebe tudo isso. Então é importante que eu e você nessa campanha estejamos separando um momento na nossa casa todos os dias e estejamos apresentando na nossa oração para que o Senhor derrame sobre a igreja o Espírito Santo. Amém? Quem está comigo nessa? Louvado seja Deus. Vamos orar para que o Senhor derrame sobre nós, sobre a igreja, o Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala que quando eles chegaram lá, no versículo 17, eles oraram ao Senhor e colocaram as mãos sobre eles, e estes receberam o Espírito Santo. Então a palavra de Deus fala que é um fato. A palavra de Deus fala que todo aquele que pede, recebe, não é verdade? Jesus ele fala isso, ele fala assim: será que se um filho pedir pão, o seu pai vai te dar uma pedra? Não, né? Então ele fala assim: quanto mais Deus, se nós pedirmos o Espírito Santo para Ele, é claro que Ele vai nos dar. Então é momento de nós orarmos, de nós buscarmos, para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas do Espírito Santo. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, fala: você precisa orar. Fala assim comigo agora: eu preciso orar, porque eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em João, no capítulo 14, um pouquinho para trás aí, veja o que a palavra do Senhor ela nos diz. João 14, 16. Jesus diz assim, ó: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Louvado seja Deus. Então Jesus está dizendo aí que Ele rogou. Jesus também pediu ao Pai para que você recebesse o Espírito Santo. E você viu na Bíblia aí alguma oração de Jesus ao Pai que não foi ouvida? Louvado seja Deus. Então você e eu temos que ser cheios do Espírito Santo, porque Jesus rogou ao Pai para que nós pudéssemos ser consolados. Amém? Louvado seja Deus. Veja que no versículo 17 o Senhor fala isso, que o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode, mas a palavra de Deus está dizendo aí que você pode. Você pode receber o Espírito Santo, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ser transbordante do Espírito Santo, porque o mundo não
não vê o Espírito Santo, o mundo não conhece o Espírito Santo, mas a palavra de Deus está dizendo, porque você conhece, nós conhecemos, e Ele habita conosco e estará em nós, amém? Vamos aplaudir e glorificar o Senhor Jesus, aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo habita em você, e o Espírito Santo estará em você, amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então é importante a gente perceber essa situação. Eu tenho que orar. Jesus já orou, já pediu para o Pai, para que o Pai enviasse o Espírito Santo para nós, e o Espírito Santo veio. Agora a gente precisa orar para que nós possamos receber, porque uma coisa é o Espírito Santo vir sobre nós, outra coisa é nós recebermos o Espírito Santo. Então nós precisamos receber. Veja lá que os apóstolos lá em Atos, eles oraram para receber, porque o Espírito Santo já foi enviado. Veja que Jesus rogou ao Pai para que o Espírito Santo ele fosse enviado. O Espírito Santo já está em nós, mas ele precisa agora habitar, não é verdade? Ele precisa agora nos encher, ou seja, nós precisamos recebê-lo, amém? Louvado seja Deus. É como quando alguém é enviado para a sua casa, não é verdade? A pessoa chega na sua casa e ela fala: ó, eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Mas para que a pessoa entre, você precisa recebê-la, não é verdade? Do mesmo modo o Espírito Santo, Jesus rogou ao Pai, o Pai enviou, o Espírito Santo está aqui, agora você é que precisa recebê-lo, amém? Louvado seja Deus. Diz assim comigo: eu quero receber o Espírito Santo. Aleluia, aplaude e glorifica ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora em Romanos, um pouquinho para frente aí, no capítulo 8, Romanos 8, e o versículo 26, Romanos 8, 26. Glória a Deus. Romanos 8, 26 diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, amém? Louvado seja Deus. Então a palavra do Senhor está dizendo aí que o Espírito Santo ele nos ajuda nas nossas fraquezas, até nessa questão da oração, porque a palavra de Deus é quem diz aí que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito nos ajuda. Olha, a palavra de Deus fala que ele intercede por nós. Então não vai ser só eu orando, não vai ser só você orando, mas o Espírito Santo também intercedendo a Deus para que nós possamos receber e sermos cheios do Espírito Santo, amém? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quem é às vezes que não passa por momentos de fraqueza, não é verdade? Quem é que às vezes não passa por momentos e fala: poxa, eu não consigo, não é verdade? Ou quando vem aquela palavra: poxa, você é incapaz, não é verdade? Poxa, aquilo não é para você, você não pode alcançar, você não pode chegar. Então veja que o Espírito Santo nos assiste, nos ajuda nisso, irmãos.
nessas nossas fraquezas, para que nós possamos alcançar o impossível. É isso que Deus quer que você alcance, o impossível, para que venha acontecer o impossível lá no seu trabalho, lá na sua casa, em todas as coisas, porque a palavra de Deus fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pensamos. Olha só, não é verdade? Nós pensamos cada coisa, nós pensamos tanta coisa, não é verdade? Os homens pensam até em carro que pode voar, não é verdade? Em carro, e olha, a tecnologia, através do pensamento humano, está chegando em coisas que a gente nunca imaginou chegar, não é verdade? Mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo, que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo isso que nós temos visto, de que tudo isso que tem passado pelo pensamento humano, porque Ele é Deus e porque Ele tem poder, amém? Louvado seja Deus. Então, nesse mês, a partir de hoje, desse exato momento, todos os dias estaremos orando para que possamos receber, fala comigo, receber o Espírito Santo, amém? Vamos nos colocar de pé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se prepare para isso, meu irmão, minha irmã. Se prepare para que nós possamos viver um tempo que nós nunca imaginamos que viveríamos, porque o tempo na presença do Senhor, o tempo nas mãos do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, Deus pode fazer coisas extraordinárias, amém? Louvado seja Deus, e Ele quer fazer na sua vida, e Ele quer fazer na minha vida. Então é tempo de orar, é tempo de receber o Espírito Santo de Deus, amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos neste momento, porque percebemos, meu Deus, a leitura da Tua Palavra, que os apóstolos, eles oraram para receber o Espírito Santo, e que também, meu Deus, Jesus rogou ao Senhor, para que o Espírito Santo pudesse ser enviado para nós. Então, nós sabemos que o Espírito Santo já foi enviado até nós, porém, Senhor, chegou o momento de nós recebermos o Espírito Santo. E para que pudéssemos e que possamos receber o Espírito Santo, a Tua Palavra nos ensina que nós temos que orar, porque foi assim que os discípulos fizeram. Quando alguém recebeu a palavra do Senhor Jesus e tinha sido já passado pelo batismo, pelas águas, essas pessoas oraram, Senhor, para que pudessem receber o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos assiste, que nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, Pai, até mesmo nas nossas orações, Senhor, porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo está intercedendo neste momento, junto ao Senhor, Pai, pela minha vida, pela vida da igreja, a fim de que nós possamos receber o Espírito Santo do Senhor, que seja derramado sobre a sua igreja, Senhor, que cada coração possa receber, que cada alma possa ser cheia, transbordante, Pai, para que haja, Senhor, transformação, para que haja, meu Deus, milagre, para que o Senhor possa trabalhar grandemente nas nossas vidas, Pai. Se conosco, Senhor, nos abençoa, nos fortalece, nos dê essa graça de sermos cheios do Seu Espírito, de sermos transbordantes da Tua unção e do Seu poder, Pai. Fala conosco, Senhor, trabalha em nossa vida, em nosso coração, a fim de que possamos receber e sermos cheios, transbordantes do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo.